Olá, eu sou o Guilherme Oz e você está no canal Palestras Espirituais. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme Oz. Hoje eu trago mais um vídeo para refletirmos juntos. Este canal aqui é um canal de liberdade, você tem todo o direito de fazer perguntas nos comentários e inclusive não concordar com o que eu disser, tá bom? Fique livre para comentar e dar a sua opinião, mas sem ofender outras pessoas, tudo bem? Respeitando os outros sempre. E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, né, que também me é muito pedido aqui no canal, que é sobre o pensamento de responsabilidade. Afinal, todos nós somos responsáveis pelo que a gente faz? Todo mundo tem o mesmo nível de responsabilidade ou de culpa quando faz algo errado? Eu acho que isso é muito interessante conversar, porque isso casa muito, né, com a ideia que nós temos hoje de sociedade. Vejam bem, via de regra, a gente acredita que todas as pessoas sabem a diferença entre o certo e o errado. Todos nós acreditamos que todo mundo sabe coisas básicas, como por exemplo, bater nas pessoas não é certo, ofender os outros não é legal, roubar não é uma coisa correta, ser honesto é uma coisa boa, ajudar as outras pessoas é uma coisa que deve ser incentivada e por aí vai. E todos nós temos um mínimo senso, né, do certo e do errado, nós temos uma bússola dentro de nós. E como é que a gente sabe disso? Quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Então, quando você faz alguma coisa para outra pessoa, você tem que pensar se você gostaria que fosse feito isso com você. Eu vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa, ela pode, por exemplo, roubar um celular e ela pode dar a desculpa de que ela estava precisando do dinheiro, que ela não tinha outra alternativa, ou que a outra pessoa tem muito dinheiro, logo não vai fazer falta. Porém, se roubassem o celular dela, ela ia ficar revoltada e ela iria reclamar. Ou seja, essa pessoa sabe, né, que roubar é errado. Porém, a gente tem que entender, né, que dentro da responsabilidade existem níveis e níveis de pessoas, tá? Existem pessoas mais esclarecidas, pessoas que receberam ensinamentos morais melhores, seja dos pais, seja da escola, seja das religiões, e pessoas que vivem, né, em meios de maior ignorância, em que às vezes o que é absurdo para mim, para você é normal. Por isso a gente tem que entender que todos nós sim temos responsabilidade pelos nossos atos, mas existem níveis diferentes, tá? Existem níveis diferentes. Muitas pessoas alegam que a gente não deve cobrar as ações dos outros se eles não possuíram a instrução necessária, né? Muitas pessoas falam que não é justo você cobrar que as pessoas tenham uma atitude correta se, por exemplo, elas não entraram em contato com uma filosofia, ou com uma religião, ou com uma doutrina. E muitas pessoas falam que elas não têm culpa do que elas fazem por justamente elas não terem tido envolvimento com esse tipo de conhecimento, né? Muita gente fala que, eu não sou obrigado a fazer o que é certo ou o que é errado, ou sei lá, eu não sou obrigado a seguir a lei do amor, a seguir os ensinamentos de Jesus, porque eu não frequento igreja, porque eu não frequento templos, porque eu não tenho uma religião. Mas na verdade, galera, a noção de moral e de certo e errado, ela está espalhada pelo mundo inteiro. Se a gente for trazer para o contexto desse canal, que é de palestras espirituais, vocês concordam comigo que Deus seria extremamente injusto se ele colocasse todas as regras, né, que devem ser seguidas para ser uma boa pessoa, e ele colocasse todas essas regras numa religião só? Logo, todo mundo que não seguisse a religião estaria errado e seria punido. E isso não seria justo, né? Muitas pessoas defendem que a sua religião é a correta. Então, por exemplo, eu sou católico e eu acredito nas palavras da Bíblia e nas palavras que o padre me fala. E eu acho que todo mundo que não segue isso deve ser condenado. Mas e quantas pessoas que vivem em regiões em que isso não existe? E pessoas do Oriente, por exemplo, em que a Bíblia não é nem 1% tão forte quanto é aqui? E pessoas que nasceram em vilarejos, pessoas que viveram em povoados, tribos e conjuntos habitacionais indígenas,
será que eles deveriam ser culpados? E o que eu digo para vocês é que, na verdade, o que a gente chama de palavra, né? A palavra de Deus ou a vontade de Deus, ela está em todos os lugares. Uma pessoa não precisa estar atrelada a uma religião para receber um bom ensinamento. Porque para isso ela possui a educação dos pais, ela possui a boa influência dos amigos, ela possui o incentivo dos professores. E hoje nós temos várias formas de entrar em contato com esse tipo de conhecimento, né? É muito difícil você dizer que tem uma pessoa que nunca teve bons exemplos na sua vida. É muito difícil você falar que uma pessoa não teve exemplos, até mesmo pela própria experiência, de que, por exemplo, ser ajudado é bom, ser respeitado é bom, ser amado é bom, conviver com pessoas que compartilham. Logo, essa pessoa ela teve exemplos do que ela deve fazer, né? Ela teve exemplos de que a honestidade é uma coisa boa, que ajudar outras pessoas é uma coisa legal, que ser uma pessoa caridosa, uma pessoa respeitosa, uma pessoa gentil é uma coisa positiva. Então, na minha humilde visão, se a gente falar em termos de Deus, Deus espalha a sua palavra por todas as religiões, por todas as filosofias e por todos os cantos do mundo. Claro, muitas vezes essa palavra pode ser distorcida por cada povo, assim como é. Eu acredito que não exista uma única crença, um único povo que esteja 100% com a verdade, porque nós somos seres humanos, nós temos a tendência de mudar as palavras, de distorcer os ensinamentos para ser algo mais conveniente. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosta de juntar muito dinheiro, que é acumular ouro sobre ouro, é uma pessoa muito gananciosa, dificilmente eu vou aceitar uma crença que me diga que eu tenho que distribuir esse dinheiro. E aí eu vou procurar um pensamento que me deixe mais suave, porque daí eu não preciso mudar, entende? Então a responsabilidade sim está com todos, mas nós temos diferenças de acordo com onde a pessoa nasceu, quem foram seus pais, seus responsáveis, se ela pôde estudar ou não, se ela teve contato com espiritualidade, se ela teve bons professores. Isso varia muito, tá? Então a responsabilidade ela está presente sim em todos, mas ela é um pouco diferente para cada um. E para isso eu vou buscar aqui uma passagem dos evangelhos, né? Que eu acho que é uma passagem bem legal, porque ela é bem fácil de entender. Quem quiser acompanhar aí, tá? Essa passagem está em São Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48, tudo bem? Ela diz assim: O servidor que houver sabido a vontade de seu senhor e que, entretanto, não estiver preparado e não tiver feito o que se esperava dele, será batido rudemente. Mas aqueles que não houverem sabido sua vontade e que tiverem coisas dignas de castigo, serão menos punidos. Muito se pedirá àquele que a quem muito tiver dado, e se fará prestar contas maiores em relação àqueles que tiverem sendo confiado menos coisas. Resumindo, vamos trazer essa frase para a cultura pop do cinema, que é a frase do Homem-Aranha. Sério, é a mesma frase. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ou então, a gente pode traduzir como: quem mais tiver conhecimento, quem mais souber, mais será cobrado. A quem mais for dado, mais será cobrado. E isso é muito importante de entender, pessoal, porque eu não posso esperar que as pessoas sejam cobradas igualmente das suas atitudes. Por exemplo, eu estudei muita espiritualidade, tá? Eu estudei muita filosofia. Eu tive ótimos professores e eu tive pais que me ensinaram valores. Logo, eu sou muito mais culpado, eu tenho muito mais responsabilidade se eu fizer algo errado, do que de uma pessoa que daqui a pouco teve pais que não os ajudavam, um pai que era bêbado, uma mãe que não ficava em casa, que não teve acesso à escola. Então, por exemplo, se eu, Guilherme Oz, roubar alguma coisa, como por exemplo roubar um celular, eu sou muito mais culpado do que a pessoa que daqui a pouco está roubando porque ela não conhece outro meio de sobreviver, ou porque ela foi educada que isso era correto. Nós temos que entender que essa passagem nos diz que quanto mais consciência,
quanto mais noção você tem do certo e do errado, mais você será cobrado se você fizer coisas erradas. Isso é uma questão natural da vida. É uma questão padrão. Porque é lógico, se pedir mais nota, se pedir uma resposta melhor de um estudante da universidade do que numa criança que está na escola ainda. Porque aquele que está na universidade já estudou por muito tempo. Logo, faz sentido a gente cobrar que ele saiba mais, não é? A pessoa que estudou mais, ela tem que saber mais. Da mesma forma, a pessoa que estudou menos, ela sabe menos. E quando a gente entra nisso, pessoal, a gente tem que entrar na questão das religiões. Muitas pessoas não entendem. Mas quando você está numa religião ou numa doutrina espiritual, ou você foi esclarecido, você tem uma grande responsabilidade nas mãos. Vamos pegar o exemplo do cristianismo, tá? Das palavras de Jesus. Jesus nos disse para amar o próximo e fazer a caridade. E isso é colocado em todos os círculos do cristianismo. É uma base do pensamento cristão. Ser uma pessoa melhor, ajudar aos outros, contribuir com as outras pessoas e respeitar e amar os outros. Então, se eu recebi esse ensinamento, eu já não posso dizer que eu sou ignorante se eu fizer algo errado. Eu não posso dar uma desculpa. Mas eu não sabia que eu tinha que respeitar os outros. Não. Porque você teve acesso a esse ensino. Você teve acesso a um livro sagrado que realmente te falava isso. Ao mesmo tempo, se você for uma pessoa que foi menos esclarecida, é lógico pensar que você tem menos responsabilidade. Eu falo muito isso, de que quem está no meio espiritual e realmente acredita na sua crença, né? Essa pessoa tem o dever de tentar melhorar todos os dias, de tentar ser melhor que no dia anterior. Não é que essa pessoa não vai errar ou que ela não tem direito de errar. É claro que ela tem. Somos humanos, a gente vai errar, é natural. Agora, se essa pessoa não tenta o mínimo possível se esforçar e se tornar uma pessoa mais digna, mais honesta, mais respeitosa, que é mais agradável para os outros, essa pessoa tem uma grande responsabilidade. Porque muitas vezes, nas orações que essa pessoa fizer, ou nos trechos do livro sagrado que ela ler, ela vai estar lendo a própria condenação. Como é que você vai justificar que você não sabia que você tinha que ajudar os outros, quando a base da sua crença ou da sua vida é essa? Se você for para o budismo, como é que você vai dizer que você não sabia que você tinha que ter moderação, ou seja, que você não tinha que ser exagerado em tudo, ou seja, você não deveria ser uma pessoa que só quer juntar dinheiro, que só quer dormir, que só quer se divertir, se o ensinamento do budismo te diz para procurar o equilíbrio? Como é que você vai dizer que você, por exemplo, não sabe que você tem que ajudar os outros, se você já precisou de ajuda e você viu que isso foi bom? Entendem? Como disse antes, a quem mais for dado, mais será cobrado. Então aqueles que têm mais conhecimento, galera, e têm mais consciência, entendem melhor o que é certo e o que é errado, essas pessoas não devem se achar melhores. Essas pessoas não devem se achar superiores aos outros. Na verdade, elas têm que entender que elas são responsáveis pelos seus atos. Quanto mais você sabe, mais você conhece, mais você teve ensinamentos na sua vida, mais você pode ser culpado, responsabilizado quando você faz algo ruim. Entende? É um processo natural. E dentro disso, nós temos uma outra classificação, que esta é uma classificação que ela está presente na sociedade inteira, que são as pessoas que de maneira voluntária, ou seja, as pessoas que decidem não estudar uma filosofia, não buscar bons exemplos, não buscar uma doutrina espiritual, porque elas têm medo da responsabilidade. A ignorância, pessoal, o não saber, é muito atraente. Porque se você disser que você não tem conhecimento sobre a vida, e você não sabe como o mundo funciona, ou você não sabe como as pessoas se machucam pelo que você faz, você acha que você está livre da responsabilidade. Eu não sabia. Eu não sabia que era errado fazer isso ou fazer aquilo. Só que
Essa passagem que a gente leu sobre os grandes poderes têm grandes responsabilidades, ou seja, quem mais for dado mais será cobrado, não cabe apenas às pessoas que entraram em contato com os materiais. Não cabe apenas às pessoas que foram estudar realmente, mas a todas as pessoas que têm acesso a esses ensinamentos e escolhem não buscar. Hoje, nós temos isso aqui na mão, né? Nós temos um celular. E com o celular e com a internet, a gente pode buscar informação em todos os cantos, não é verdade? Todo mundo tem condições hoje de, por exemplo, tá procurando no YouTube alguma informação, tá procurando no Google alguma informação. Assim como, por exemplo, talvez você chegou nesse canal. Logo, quando você tem a possibilidade de encontrar bons exemplos e bons ensinamentos, você também tem responsabilidade. Porque é como se você tivesse recebido, por exemplo, uma enxada ou uma pá e você simplesmente deixasse a pá ou a enxada de lado. Se você não trabalhou, se você não cuidou do terreno, se você não cavou, você não pode dizer que você não tinha a pá ou não tinha a enxada, porque ela estava ali. Você escolheu não pegar a pá e pegar a enxada. Então eu digo que por um tempo, quando eu comecei a estudar espiritualidade, galera, eu tive medo de estudar. Porque eu olhei essa frase e eu pensei, nossa, se quanto mais eu souber, mais eu tenho que agir corretamente, e mais eu vou ser cobrado, mais eu vou ser responsável quando eu fizer uma coisa errada, então é melhor eu não estudar. Porque dá medo, né? Dá medo. Porque quando forem me cobrar, eu não posso dizer que eu não sabia. Só que com o tempo eu entendi em que hoje grande parte da humanidade não tem mais como fugir. E eu não tô falando aqui que você precisa acreditar em Deus, tá? Não tô falando aqui que você tem que acreditar em Jesus, que você precisa seguir a Bíblia, que você precisa seguir a Torá, você precisa seguir o Alcorão, você precisa fazer qualquer uma dessas coisas. Eu estou dizendo que hoje nós temos inúmeras pessoas, sejam psicólogos, sejam palestrantes, sejam professores, sejam pessoas que praticam a caridade e ensinam, que estão dando um bom exemplo. E as pessoas não podem fugir para sempre da obrigação que todos nós temos de tentarmos ser pessoas melhores. Da obrigação que nós temos de tratarmos as outras pessoas bem, de ajudar como pudermos, de crescermos, de evoluirmos. Ninguém veio para essa vida para ficar estacionado. Ninguém veio para essa vida para nascer com os mesmos defeitos e morrer com os mesmos defeitos. Ninguém veio para essa vida para ficar a vida inteira sendo egoísta, a vida inteira falando mal dos outros, a vida inteira julgando todo mundo. Ninguém veio a vida inteira para ser uma pessoa ruim. Porque mesmo que você não tenha acesso a uma religião ou a um professor, a vida vai te mostrar. E você não vai poder dizer que você não tinha como aprender. Eu quero deixar claro que sim, existe uma diferença. Aquele, por exemplo, como eu que estou fazendo esse vídeo e que estou tentando passar um ensinamento que eu aprendi para você, eu sou muito responsável pelo que eu faço. Eu sou infinitamente mais culpado do que a pessoa que não tem envolvimento com isso. Porque eu não posso dizer que eu não sei. Eu tô gravando um vídeo falando isso pra você. O problema é que muitas vezes a gente pensa, quando a gente ouve um conselho ou um ensinamento, e a gente pensa no outro, né? Por exemplo, você lê uma frase na rede social. As pessoas deveriam ser mais caridosas e ajudar os outros. E aí no lugar de você pensar em você, você pensa em outra pessoa. Ah, o meu pai não ajuda ninguém. A minha mãe não ajuda ninguém. Ah, aquele cara rico não ajuda ninguém. Só que você não está entendendo que a frase, em primeiro lugar, era pra você. Você não pode ficar cobrando tudo dos outros e não fazer nada. Porque também te foi dado conhecimento. A partir do momento que você está criticando a atitude de alguém, você sabe que é errado. Então por que você está fazendo igual? Entende? A quem mais for dado, mais será cobrado. É simples assim. E todo mundo tem o seu momento. Muitas pessoas, às vezes, vão entrar em contato com os conhecimentos, mas elas não conseguem entender. Tem pessoas de todos os níveis de inteligência e de conhecimento no mundo. Todos os tipos de corações, né? E de almas nesse planeta, nesse momento.
Então é natural que as pessoas possam receber a mesma mensagem e não consigam dar os mesmos resultados. Eu, por exemplo, posso ler um manual de montar uma mesa. E aí eu monto e a minha mesa fica perfeita. E você que seguiu o mesmo manual, a sua mesa fica com problema, você botou o parafuso no lugar errado, ela ficou meio torta. Mas o importante não é o quanto você dá de resultado, mas é você se perguntar: eu estou fazendo o meu melhor? Eu estou tentando o máximo que eu posso no momento? Me tornar uma pessoa melhor? Será que eu estou tentando vencer meus defeitos? O meu egoísmo? Se eu sou arrogante? Se eu falo mal dos outros? Se eu sou preguiçoso? Será? Essa é uma pergunta que só você pode se fazer. Eu tô aqui só dando material de reflexão, mas cabe a você avaliar a sua própria vida, porque ninguém mais tem o direito de avaliá-la. O que eu estou colocando aqui é um conceito geral, tá? E vocês têm todo o direito de comentar ali embaixo e dizer o que vocês acham a respeito, tá bom? Basicamente, esse seria o vídeo pra gente entender sobre responsabilidade na vida. E quanto mais conhecimento a gente tiver, principalmente do certo e do errado, e ainda mais para quem tem contato com espiritualidade, isso seja em qualquer lugar, sabe? Seja na escola, seja no lar, seja com os amigos, seja na igreja evangélica, seja na igreja católica, seja no terreiro de Umbanda, seja na casa espírita, seja no templo de budismo, qualquer um deles. Essas pessoas têm muita responsabilidade. Então busque sempre fazer o seu melhor. Se você não chegar lá, não tem problema, cara. Ninguém aqui vai ser perfeito, tá tudo bem. O importante é você tentar. É todos os dias pensar: como é que foi hoje? Será que eu podia ter agido melhor com as outras pessoas? Será que eu podia ter tratado os outros melhor? Será que eu fiz alguma coisa errada? Isso é importante para o nosso crescimento. Tá bom, pessoal? No mais é isso aí então, gratidão, muito obrigado por terem me ouvido. Eu sou o Guilherme Oz e eu vou ficando por aqui. Até mais e fui!